Fala, meu compadre, meu brother, meu irmão Matheus Starling aqui na área, e hoje eu vou falar por que não ouço mais metal, não toco mais metal e acho chato. Enfim, galera, espero que vocês tirem proveito desse vídeo, porque eu não vou falar apenas gosto ou não gosto, por que eu comecei no metal, hoje não tenho interesse mais no estilo, não ouço, não toco. Eu tenho vários alunos que são do metal, que possivelmente vão até estar assistindo esse vídeo. Tenho colegas de profissão, amigos que mantenho contato, que são do metal, e tá tudo certo, ninguém é obrigado a gostar de nada. E tem muita gente que acha também o som chato. E tá tudo bem também. Enfim, se você não conhece a minha carreira como músico, talvez seja mais novo aqui no canal, eu comecei lá com 12 anos, tocando metal, 12, 13 anos. E se você ouve os meus trabalhos mais recentes, meu último trabalho é todo tocando com drive. Coisa de maluca é essa? Enfim, fica ligado nesse vídeo porque eu acho que vai ser legal, hein? Meu nome é Matheus Starling, eu sou diretor da Starling Academy of Music e nesse canal eu falo de música para músicos. Se inscreve no canal e se você gostar, lá no final você deixa o like. Se quiser já deixar o like para garantir aí. Então vou começar pelo final, já que eu já comecei a falar do meu último trabalho, Matheus Starling Plays, Daniel Figueiredo, de 2018, a gente gravou todo ao vivo. Todos os meus álbuns são gravados ao vivo. Isso diz muito a respeito do motivo de eu ter parado de curtir tocar metal. Esse último álbum, ele é todo gravado com drive, inclusive eu uso um pedal de drive de 2 estágios. Só que eu uso o drive muito mais para ter sustain no som do que para ser um som pesado. Ou seja, o meu interesse ali é me aproximar um pouco mais do instrumento de sopro, tá? Eu uso também um pouco para ter aquela atitude mais rock, tem uns bends, uns vibratos, mas eu não estou interessado em tornar o meu som mais pesado através do drive. Eu vou estar colocando, enquanto eu falo aqui, alguns trechos, né? Edição, põe uns trechos aí do meu último álbum para galera ouvir um pouquinho desse som de drive, para vocês entenderem como que eu uso. Retrocedendo um pouco, os meus 4 álbuns eu uso drive, tá? Misturando drive com som limpo, e o meu som sempre foi muito fusion, muita coisa experimental, é um som de vanguarda, tá, galera? Não é um som acessível, né? Eu sou aquele cara que tô sempre experimentando. Sabe quando você assiste desfile de moda? Bem, eu nunca assisti, na verdade, mas não tem aqueles caras que são estilistas, aí no palco você vê o cara andando com uma roupa, você não entende nada, quem tá de fora não entende nada, mas pra quem é do meio faz sentido? Eu me sinto um pouco assim como músico. Eu faço música para músicos e para mim tá tudo bem. Eu sou aquele cara que tá na vanguarda, experimentando, quebrando cabeça. Eu sou a tropa de frente que vai lá se machucar, testar coisas novas. Eu resolvi fazer música dessa maneira. Então por isso eu também me vejo muito como um professor, porque eu tô experimentando as minhas loucuras, os meus laboratórios e trago isso também para os meus alunos. Então meu primeiro álbum, né, é oficial mesmo, foi lá em 2008 que eu gravei, meu último ano da Berklee. Ele também tem drive. Só que antes, um pouquinho disso, eu fiquei uns 2 anos sem tocar com drive, zero, só tocando com guitarra limpa. Foi quando eu tive realmente ali a minha hibernação musical dentro do jazz, tá? É óbvio que a Berklee, pra mim, que aconteceu ali de 2005 até 2008, ela foi um divisor de água da minha vida. Me marcou completamente, me mudou como músico, me moldou como professor. E minha carreira oficialmente, né, meus álbuns começaram ali. Eu tinha lançado coisas antes, tanto com banda, pop, rock, até mesmo instrumental. Eu lancei meu primeiro EP com 16 anos, vou falar um pouco mais sobre ele. Tem um vídeo eu reagindo dessa época, eu tocando um som muito mais pesado, com essa pegada de roqueiro, shred, fritador. Mas eu resolvi ignorar essa minha carreira anterior a isso e comecei a oficializar os meus álbuns a partir de 2008. Foi o Caróis 2008 até 2018, possivelmente ano que vem vou estar lançando meu 5º álbum solo nessa mesma temática, sempre instrumental. O último álbum ele já foi bem mais acessível do que os anteriores, né? Tô experimentando coisas novas, tentando sonoridades novas. Mas dos meus 16 anos até os meus 24 anos, guarda essa idade, de 16, eu tava ali ouvindo outras coisas que não eram metal, porque dos 12 aos 16 eu só ouvia metal, esse era meu mundo. Dos 16 aos 24 eu tava ouvindo outras coisas para trazer pro metal. Eu lembro, inclusive, que eu tive um colega na Berklee chamado Michel, que ele era de São Paulo, nunca mais encontrei o Michel, ele era grandão, forte, e eu me lembro que uma vez a gente tava conversando com ele,
ele falou assim, pô, essa frase aqui, imagina essa frasezinha com drive, né? Então, a minha cabeça era muito assim, pô, imagina essa frase com drive, pô, imagina esse acorde com drive. Eu queria trazer influências de fora para dentro do metal. Eu não queria parar de tocar metal ou um som mais pesado. Só que essa transformação foi acontecendo para mim e eu nem fui percebendo. Mas por que eu comecei então a ouvir outros sons que não eram metal? Eu sempre fui muito viciado em ouvir música e estudar. Dos meus 12 anos até os meus 16, se eu não estava na escola, se eu não estava fazendo alguma atividade, por exemplo, surf, esporte, eu estava em casa tocando guitarra ou ouvindo música. A vida era isso para mim. Eu praticava horas e horas por dia, o tempo inteiro eu estava com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa ou com música no meu quarto com a porta fechada. Então eu estava sempre pesquisando, lendo muitas revistas. Eu tive um cara na minha vida que foi muito importante lá em Cabo Frio, foi o Demócrito Júnior, que era um músico da região dos Lagos, mas ele tinha estudado no Rio de Janeiro, numa escola maior, e o pai dele tinha condições financeiras boas, então ele tinha muito método, muito CD, muitas revistas gringas, e ele me emprestava. Então eu devorava todo aquele material, eu lia muita entrevista, e todos os caras, não todos, né, muitos dos caras que eu gostava, que tocavam rock ou metal, falaram que em algum momento da vida começaram a ouvir jazz. Então assim, eu tava me forçando a tentar ouvir o jazz, mas eu não gostava de nada. Achava tudo um saco do caramba, parecia aquela coisa de música de velho, né? Eu costumo, inclusive, fazer uma associação de estilos musicais com MMA, né? Com artes marciais. O MMA, que é quando você mistura as artes marciais, é como se fosse o Fusion. O Fusion mistura artes marciais, jiu-jitsu, boxe, wrestling, boxe tailandês, muay thai, enfim, ele mistura muita coisa, né? O fusion é a mesma coisa, elementos de jazz, música brasileira, de blues, de rock. O jazz é meio como se fosse o jiu-jitsu, né? Quando você não entende o jiu-jitsu, você olha de longe, parece uma coisa monótona. Pô, fica o cara no chão ali, agarrado no cara, 10 minutos não acontece quase nada. Você precisa ter uma lupa mais apurada para conseguir entender e gostar daquilo. Para mim, o jazz foi a mesma coisa. Então, a porta de entrada para mim ali foi como? Foi o fusion. Caras como Rich Kotzen, Greg Howe, naquela época ali, em 1990 e pouco, eles também estavam fazendo essas experimentações. Eram caras que vieram do rock, fritadores, né? Mas estavam botando coisas de fusion, elementos de fusion no som. Então eu peguei exatamente aquela época de transição desses dois guitarristas, né? Greg Howe e Rich Kotzen. Inclusive eles têm um álbum, tem 2 álbuns juntos, né? Que eles estão experimentando coisas mais sofisticadas dentro do rock. Então pra mim aquilo ali, cara, isso aqui é muito interessante. Comecei a ouvir fusion por causa desses caras, eu comecei a ouvir Frank Gambale. Como eu fui sempre muito pesquisador, o que aconteceu comigo? Frank Gambale toca com quem? Chick Corea Electric Band. Cara, pra mim isso foi uma revolução, porque era uma banda com caras do jazz, Dave Weckl na batera, que era um cara de jazz mais com pegada de roqueiro também. Baixista, Joe Patitucci, um cara completamente do jazz, super aberto, né? Sempre teve saxofonistas, mas depois começou a ter guitarristas, como por exemplo o Frank Gambale, que deu aquela revolucionada no som do Chick Corea Electric Band, veio muito com a proposta de guitarra drive dentro desse mundo. E foi muito legal, porque para esses caras, né, o Chick Corea era, eu vim do jazz, vamos trazer os elementos do rock. Para outros caras viemos do rock, vamos trazer o elemento do jazz. Para mim era, vindo do metal, deixa eu tentar entender isso aqui. Agora voltando no meu início, eu comecei a tocar guitarra com 12 anos, por influência de uma música chamada Seek and Destroy do Metallica. A primeira vez que eu ouvi, parecia que eu tinha tomado um tiro no meu peito. Pam, pam, para, pam, para. Aquele riff pesadão. Falei, caraca, bicho, eu preciso tocar esse negócio. Eu tinha um colega que surfava, chamado Luciano, que sabia tocar essas músicas do Metallica no violão, né? Nessa época eu tava ouvindo tudo do Metallica, viciado. Eu sempre fui muito obsessivo e compulsivo, tá, galera? Então tudo que eu gosto mesmo, eu vou fundo no negócio, tá? Seja na música, ou seja em outras áreas, até meio complicado aqui em casa. Então, como começou pra mim? Comecei tocando as músicas do Metallica, imitando, tocando um violão tonante que era do meu avô. Só depois que eu fui comprar a minha primeira guitarra, que era uma Terminator, um falante aqui, né? Tem foto dela, eu vou botar aí pra vocês. É uma guitarra muito
ruim que eu comprei no balcão. A gente comprou porque elas já vinham com alto-falante. Você botava a bateria atrás ali, já dá pra sair tocando na rua. Nessa época minha de adolescência, é preciso entender que o rock e o metal, eles estavam no mainstream. Engraçado isso, né? Você ligava a rádio, era rock and roll ou era som mais pesado. No Brasil era uma mistura disso com a música brasileira. E eu achava o rock nacional uma bosta. Eu achava a Legião Urbana uma bosta, Titãs uma bosta. Eu achava tudo muito leve. Eu só gostava de coisa muito pesada. Pra mim era Metallica, Megadeth para mais pesado. Eu vi umas tranqueiras, tipo Dayside, né? Aquelas coisas de cara que queimava a igreja. Então assim, ficava depressivo em casa, aquele negócio pesadão, né? Então o metal e o rock pesado era meio que como estilo de vida. Eu tinha cabelão e eu lembro um fato muito bizarro e engraçado, que a primeira banda minha, tem foto aí, a gente procurava um baixista, não conseguia encontrar, e um dia o vocalista chegou assim e falou assim, cara, encontrei um cara pra ser da banda. Rapaz, o cara tem um cabelão, rapaz, bonito até a cintura, porque todo mundo tinha que ter cabelão. Eu falei, pô, legal, cara, o cara toca bem? Não, não toca nada ainda, cara, mas tem um cabelão, a gente ensina o cara a tocar baixo e fica balançando a cabeleira lá, sucesso absoluto. Ou seja, pra gente era muito um estilo de vida. Nessa época eu já estava me descolando de todos os meus colegas que começaram a tocar comigo, porque eu levava muito a sério. Mas você percebe que música era muito focado em estilo de vida, em coisa tribal mesmo, né? Era a tribo dos metaleiros. Mas tinha a galera da MPB, tinha a galera do rock nacional. Então eu tinha minha banda, e o primeiro nome da minha banda foi Évora, porque é o nome de uma bruxa. Olha só, rapaz, que coisa, né? Tinha que ter um nome bizarro, tinha que ter a galera cabeluda, foto com braço cruzado, forçando o braço, cavanhaque, cabamacho. E nessa época, eu era muito cabeça fechada no início. Eu sei porque adolescente é complicado. Hoje eu tenho filhos aí com 15, 14 anos, e a minha filha também ouve música o dia inteiro. E no início eu tentava mostrar algumas coisas pra ela, ela, não, pai, não, assim, vai vir coisa chata. Hoje ela curte pra caramba tudo que eu mostro pra ela, a mente dela se abriu, né? Mas no início era cabeça fechada. Então minha cabeça era muito fechada. Então eu sei que o som pesado no metal sofreu muita transição. Mas no início, gente, o que era o metal? Era muito mais uma questão de atitude contra o sistema, metal, punk. Não era um som que tinha qualquer tipo de sofisticação harmônica, não era a proposta. O jazz era sofisticado harmonicamente, a MPB era sofisticado harmonicamente. O som mais pesado da década de 70 devia vir com uma proposta contrária a isso, né? O punk é o que, cara? É atitude, é som pesado, pancada na orelha. Então não tem nenhum compromisso em ser sofisticado. Hoje em dia, óbvio, você vai ouvir bandas pesadas, estão misturando um monte de coisa, hoje tá tudo muito misturado. Tem bandas de metal pesado, que tem harmonias mais sofisticadas, mas, gente, eu parei de acompanhar, eu não sei mais nada o que tem acontecido nesse cenário. Inclusive, se tiver uma banda bacana para me apresentar, eu tô aberto, tá? O que eu curto? Eu curto, quando eu ouço uma música, interação entre os músicos, tá? Eu gosto de ter espontaneidade, coisas que acontecem na hora. Gosto de ter uma harmonia mais elaborada, uma melodia bacana. Se você conhece uma banda de metal que tenha isso, tô aberto. Escreve pra mim aqui embaixo aí que eu vou ouvir com prazer. Então, só para fechar, a ideia desse vídeo é que eu comecei sem nenhuma perspectiva de mudar de estilo, ouvir outras coisas. Eu forcei uma barra no início, a minha obsessão por pesquisar é que me acabou me levando a ouvir Fusion, do Fusion me levou a ouvir muitas coisas, mas eu demorei um bom tempo, foi lá com os meus 20 e poucos anos, eu comecei a tirar o drive e me interessar por outras coisas na música. Gente, eu tô falando isso com uma experiência minha, se servir pra você alguma coisa bacana, eu até te pergunto, você fez alguma transição musical ao longo da sua vida ou você continua ouvindo as mesmas coisas que você ouvia de 20, 30 anos atrás? Se você tiver 25 anos, não faz sentido essa frase, né? Então é isso, rapaziada, aproveito e já convido para estudar comigo lá na Starling Academy of Music. Deus te abençoe, grande abraço.